tarde a todos. Vou começar aqui eu a finalizar, no fundo, este ciclo, que é a arte ver o belo, não é? Que começou, como a Célia disse, com 2 quadros e agora trazemos aqui a arte e a espiritualidade na obra de Mondrian. Todos nós conhecemos aquela imagem, não é? Ou esta imagem que nós trazemos aqui. E a nossa proposta aqui nesta conferência é tentarmos perceber, ou então refletir um bocadinho, cada um de nós, o que é que esta imagem pode representar para nós. E como é que esta imagem revolucionou tanto o século XX e o impacto que ela trouxe. Porque, ao olharmos a priori, não é? Ficamos assim, um bocadinho na dúvida, não é? Quando estamos a chamar, por exemplo, arte, não é? a esta imagem, normalmente associamos a arte, num sentido mais estrito, à criação do belo, do harmónico, e questionamos até que ponto esta peça é bela ou harmónica. Ou então, quando falamos em espiritualidade, não é? Que no fundo é uma busca acima do material, não é? Ou seja, tentar transcender a algo mais, ou a Deus, ou ao universo, algo fora do nosso material. Será que esta imagem nos faz essa transcendência? Será que nos traz este lado mais espiritual? Até que ponto esta obra tem uma profundidade ou não? Não é? Porque quem olha à primeira vista, eu falo por mim, a primeira vez que me apresentaram a obra, pensei, estamos muito mais, normalmente, mais sensibilizados em olhar para obras clássicas, não é? E ver lá o belo, ou numa figura humana, ou numa beleza natural, e também, olhando para essas obras, ou vemos uma figura mítica, ou o sagrado, e aí ligamos-nos ao espiritual, e até que ponto este quadro terá isso por trás. Eu, sinceramente, questionava um bocadinho, se calhar eu conseguia fazer uma coisa igual, não é? Agarrava em cores primárias, linhas, e fazia o quadro e pronto. Mas a verdade é que, ao estudarmos, e é isso que vamos mostrar, e que os meus colegas comigo vamos mostrar aqui nesta conferência, é que essa frieza que às vezes sentimos ao olhar para este quadro e pensar, é estranho, não é? Onde é que está aqui o belo e a arte e o espiritual? Até que ponto é que podemos sair? O que é que isto significa, não é? Se calhar não temos que dar um significado, não é? Temos aquela ideia de, olhando para um quadro, temos que ter um significado. E então, a proposta é mesmo essa, a proposta é de tentar encontrar aqui uma ordem, encontrar aqui uma clareza com este quadro, se calhar até um fascínio quando percebermos as relações matemáticas que possam estar por trás dela. No fundo, como Mondrian muitas vezes dizia, e chegou a dizer, nós temos que, se calhar, olhar para um quadro da mesma forma que ouvimos música, mas ouvir com os olhos, ou seja, e se calhar é essa a proposta que vamos trazer aqui um bocadinho. Nesta apresentação, nós vamos dividir um bocadinho a apresentação em 3 formas. Eu vou falar um bocadinho do contexto histórico de Mondrian e da sua vida pessoal. Depois temos aqui a Ana, que vai nos conduzir pela obra de Mondrian até chegarmos como ele chegou, ou seja, qual foi o caminho que ele traçou para chegar a este quadro. E, por último, temos o Carlos, que nos vai desvendar, então, o verdadeiro mistério que estará aqui por trás desta obra, que nós, que estranhamente, não é? Como é que a consideramos com alguma profundidade e com relação com o belo. Então, se calhar começo por dizer que Pierre Mondrian nasceu em 1872, no final do século XIX, e morreu em 1944. Ou seja, ele viveu no final do século XIX e início do século XX. Que período foi este, não é? Que período? Isto foi um período de grande transformação na Europa e principalmente no mundo ocidental. Temos aqui a Revolução Industrial, no final do século XIX. Ele passou por uma Primeira Guerra, esteve também no período entre guerras, não é? E passou por uma Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele morreu já quase no finalizar da Segunda Guerra Mundial. O que é que isto significa? A Revolução Industrial, nós vemos que
estava tudo a acontecer, não é? Havia uma transformação da vida em sociedade, de como é que o homem vivia, dos seus valores, com a indústria, com os transportes, as cidades a eclodirem, a maneira de viver mais acelerada, mais mecanizada, e isto depois em causa uma série de forma de ver o mundo. E foi aí que ele cresceu, neste ambiente de grande transformação. Depois temos a Primeira Guerra Mundial, foi o primeiro grande desafio, a primeiro grande conflito que foi devastador e que abanou toda a estrutura social do mundo ocidental e que trouxe grandes marcas nesse aspecto, que conduziram depois aos chamados loucos anos 20, não é? Um crescimento brutal, um crescimento desenfreado, quer económico, era artes, a ciência, tudo parecia a crescer de uma forma completamente exponencial. E que depois teve que ser refriado, não é? Temos aquela crise do 29-33 que acaba por chamar a atenção que as coisas estavam a ir num caminho demasiado acelerado. E por último, depois, tudo aquilo que originou a chegada à Segunda Guerra Mundial, não é? E aos movimentos autoritários de extrema-direita, como o fascismo e o nazismo, e desbloquear da própria guerra. Em termos filosóficos, o que é que Mondrian bebeu aonde? Que correntes é que existiam na época? Podemos dizer que primeiro tínhamos o pensamento idealista de Kant e de Engels, não é? Que achavam, que em termos de arte, achavam que a arte devia transcender o mundo visível para revelar verdades espirituais e não reproduzir o caos, ou seja, o mundo tinha que expressar as leis racionais. Depois podemos olhar que havia um positivismo de Kant que a ciência era levada ao limite, o mundo materialista, e que se tentava anular toda a necessidade espiritual que poderia haver, e isso trouxe a Mondrian uma necessidade de demonstrar que assim não teria que ser, ou seja, havia a necessidade do lado espiritual. Depois temos o existencialismo de Nietzsche, que com o niilismo, essencialmente durante a Primeira Guerra Mundial, nos põe o homem num vazio, não é? Até que ponto, qual é o sentido da vida? Onde é que está? Quais são os valores que nos devemos agarrar? E que Mondrian, embora não tenha seguido este existencialismo, veio no fundo trazer algo que viesse a tapar esse vazio, ou seja, trazer um sentido às coisas. E por último, a corrente que Mondrian abraçou a partir do momento em que teve contacto com ela, que foi a teosofia. Ou seja, algo que vai para além do materialismo. Temos uma filósofa do final do século XIX, Helena Blavatsky, russa, que nos trouxe ideias de integração, no fundo, de filosofia oriental no mundo ocidental, com um estudo comparativo em termos da ciência, da filosofia e da religião, e que nos traz ideias como a ordem, a harmonia universal, ideias de que vivemos num mundo dual, mas que temos todos em sociedade e de forma humana caminhar para uma evolução espiritual. E foi esta a grande corrente que Mondrian abraçou. Então, mas quem foi Mondrian, afinal? Todos consideram que foi um dos artistas mais influentes da modernidade, levou ao extremo o abstrato, o que é o abstrato na arte, e revolucionou completamente a arte, ou seja, a forma como ele conseguiu mexer com a arte trouxe tudo atrás. Ele transformou depois o design, a arquitetura, a moda, vemos tudo levado a esta forma simples, mas verdadeira e acima do lado emotivo de ver a arte. Ou seja, há aqui uma calma, uma harmonia, uma conexão com algo mais elevado. Podemos, por exemplo, pensar que no início do século XX as cidades estavam todas em crescimento, de uma forma muito caótica, e no fundo o Mondrian quase como se nos fosse dando um mapa
para ver a verdade acima desse caos, ou seja, é como se ele nos guiasse através de um mapa. Parece uma forma tão simplificada, mas que mostra a essência, no fundo, do mundo que parecia tão caótico e complexo, e conseguir traduzir isso de uma forma mais clara, mais direta. Ele nasceu a 7 de março de 1872 na Holanda. O pai dele era religioso, calvinista, protestante, era professor de desenho. Eram 5 irmãos, ele era o segundo de 5, e ele cresceu, a mãe era doméstica, ele cresceu de uma forma muito austera, muito disciplinada, muito religiosa, mas com alguma influência do lado da arte, uma vez que o pai dava aulas de desenho, o tio era artista, e isto incutiu nele a disciplina, mas por outro lado incutiu também o gosto pela arte. O pai dele faleceu, ele tinha 13 anos, bastante cedo, que queria que ele seguisse a carreira de docente, como era o pai, mas ele acabou por seguir um pouco as pegadas do tio e foi estudar então formação artística. Ele cresceu num ambiente da Holanda rural, não é? Que nós olhamos e vemos que o contacto com o campo era essencial, e isso depois nota-se, como a Ana irá falar no início da vida dele, e a importância do horizonte, que são as linhas que no fundo depois o vão definir para todo o caminho e para todo o percurso que ele terá. Então, ele entre 1892 e 1897 fez a sua formação na Academia de Belas Artes de Amsterdão, onde aí começou a pintar e teve alguma influência do pós-impressionismo da altura, como Van Gogh, Cézanne, Gauguin, e começou então com esses quadros. Depois, em 1908, foi quando ele teve o primeiro contacto com a teosofia, ou seja, ele vinha de um mundo muito religioso, não é? Incutido pelo pai protestante, e depois depara-se através de um pintor mais velho, bastante conhecido também na altura, que era Jan Torup, essa busca e esse caminho da teosofia, em que ele depois nunca mais largou toda a vida, ou seja, foi algo com que ele se tornou um teósofo, se tornou membro da Sociedade Teosófica e nunca alargou a partir do momento em que se deparou com essa, e transformou brutalmente toda a sua obra e o seu percurso. Em 1912 ele vai para Paris e tem o primeiro contacto com o cubismo, que era um movimento hiper conhecido na altura. Temos Picasso, não é? que era grande renome, e ele aí em Paris, ele até decide um bocadinho mudar o seu nome, que ele era Mondrian com 2 A's e passou a ser Mondrian com um A. E depois, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele vai à Holanda e fica lá retido. E então, durante esse período que fica retido na Holanda, mais ou menos até 1919, ele conhece um outro pintor, também com ideias muito semelhantes à dele, que é Theo van Doesburg, que se tornou um amigo dele na altura, e que desenvolve com esse e com outros o neoplasticismo, que no fundo é um lado abstrato também, e tentar, no fundo, ir buscar estas cores primárias e estas linhas. E com ele também fundou uma revista que é de Stills. Depois da guerra, em 1919, ele volta a Paris. E é aí que ele vai passar o resto de toda a sua vida, cerca de mais de 20 anos, e é aí que ele passa toda a sua maturidade e onde vai desenvolver toda a sua obra mais conhecida e de renome. Podemos dizer que ele era uma pessoa extremamente solitária, nunca casou, não teve filhos, nunca vimos com nenhum relacionamento amoroso, não é conhecido, mas era uma pessoa muito focada naquilo que fazia, na arte. Tinha uma rotina muito rígida, todos os dias acordava ao nascer do sol, tinha uma vida simples, silenciosa, nada extravagante, passava o dia a pintar ou a desenhar. O ateliê dele era um espaço sagrado, limpo, ordenado, organizado, tudo em formas geométricas e com as cores primárias, ou seja, no fundo transpunha para o espaço aquilo que ele era. Era vegetariano, não cometia excessos,
não tinha objetos de adorno em lado nenhum, vestia o básico, vivia de moda só a subsistir, ou seja, ele no fundo só dava aulas ou vendia quadros, mas ele focava-se totalmente na arte, era muito cuidadoso nos seus trabalhos, pintava sem música, os quadros eram feitos com algum movimento de cálculo, tudo muito pensado, muitas vezes agarrava em papéis coloridos, punha em cima da tela até chegar ao quadro pretendido, ou à composição pretendida. E de noite dedicava-se ao estudo da teosofia e então leu tudo o que foi a Doutrina Secreta, a Chave da Teosofia, obras de Helena Blavatsky, lia também arte, escrevia algumas reflexões, era o que ele fazia no final do dia, ou seja, ele no fundo tinha uma vida toda muito regrada, sem nunca abandonar esta harmonia que ele sentia na obra que lia e no conhecimento que ele tinha, e na arte e na própria vida que ele vivia. Ou seja, no fundo ele era muito coerente entre o lado espiritual e o lado humano e físico daquilo que ele fazia. Era bastante solitário, embora esteja, por exemplo, em Paris, que na altura tínhamos os grandes movimentos abstratos, como Kandinsky ou Malevich, ele participava nesses movimentos, mas sempre no seu isolamento, ou seja, acabava por nunca preservar sempre o seu espaço, preservar sempre o seu lado mais interior. Isto acontece novamente até 1938, que com o início das tensões para a Segunda Guerra Mundial e com o aparecimento do nazismo, os artistas abstratos mais espirituais, como é o caso dele, começam a ser perseguidos. E com isso ele foge para Londres, onde está até 1940 e onde ele tem contacto com a vanguarda inglesa. Depois, em 1940, com o início da Segunda Guerra, ele acaba por fugir para Nova Iorque e aí conhece uma pessoa, faz amizade com R. Altman, que foi um artista americano que, no fundo, foi um dos maiores defensores da obra dele e divulgadores da obra dele. E também se aproxima do grupo do American Abstract Artist, de artistas abstratos americanos, dos quais depois Pollock também faz parte. Mas sem dúvida o que ele sente mais, e a grande mudança quando ele vai para Nova Iorque, é o conhecimento do jazz. O jazz foi um motor que mudou Mondrian. Ele, através de um movimento específico do jazz, que é o boogie-woogie, e pelo ritmo urbano disso, trouxe essa música, acabou por lhe trazer algo, abriu para o mundo, coisa que ele até então não teria feito, ou seja, ele já tem aqui 68 anos, e então ele torna-se um bocadinho mais sociável, ele aprende a dançar, ele transforma-se, é como se houvesse aqui uma relação em que ele sai um bocadinho da razão e pela primeira vez entra na emoção, coisa que nunca, durante toda a sua vida, aconteceu. E então, sem dúvida que aqui o jazz é um motor de transformação no final de vida de Mondrian. E vê-se isso depois nos quadros dele, que parece que tem um bocadinho de movimento, ou seja, os últimos quadros dele são, ou seja, mantêm, porque ele sempre foi fiel à teosofia e foi fiel àquilo que ele considerava que tinha que coordenar interiormente, mas com algum movimento, ou seja, ali já aparece, mantendo aquele lado que parece mais austero ou simples, mas com um movimento integrado. Depois também temos uma outra pessoa, que é a Peggy Guggenheim, que foi uma grande mecena, que também divulgou a obra dele para muito lá nos Estados Unidos e acabou por dar aqui um foco à obra dele. Ele morreu em 44 de pneumonia. E vou acabar aqui a minha intervenção apenas com duas frases de Mondrian e duas de amigos dele, para depois passar aqui à Ana. Então, uma das frases que eu escolhi aqui de Mondrian, ele diz: a arte verdadeira é a expressão da alma universal. A natureza nos mostra a aparência exterior das coisas. A arte deve mostrar a essência interior. E outra que ele diz, que eu acho muito bonita, ele diz: na arte procuro o mesmo que o ser humano busca no amor, a união do todo, a superação do eu, a dissolução da individualidade no universal. A forma perfeita é como um abraço do espírito. Ou seja, ele considerava que a forma perfeita, a forma mais perfeita que se pudesse encontrar, era como se estivéssemos a ser abraçados por algo transcendente, por algo mais elevado.
Depois tenho aqui uma frase do Harry Lutman, que foi o amigo dele, que dizia: Mondrian parecia frio à primeira vista, mas logo se via a gentileza e a profunda compaixão nos seus olhos. Tinha um carinho imenso pelos amigos, um tipo de amor fraterno. Sua devoção à arte era também devoção ao ser humano. E por último, uma frase da Peggy Guggenheim, que eu acho que demonstra um bocadinho o que é que ele era, diz-nos: Mondrian era cortês, educado, um cavalheiro. Havia nele uma pureza rara, como se tivesse fundido ao ideal que buscava na arte. Ou seja, ele era hipercoerente. Havia aqui uma fusão entre ele, o ideal e a arte. E agora passo aqui à Ana o resto da apresentação. Bom, então... de facto, esta obra desconcerta-nos. Não estamos habituados a que algo tão simples, ou tão aparentemente simples, seja considerado uma obra de arte. Mas vamos ver, como a Carmen também já referiu, que este homem, Mondrian, que hesitou entre ser padre ou ser pintor, e que dedicou toda a sua vida ao estudo da teosofia e da pintura, como é que ele expressa aqui o seu pensamento sobre o bem e o belo. O belo, para ele, não estava propriamente na representação figurativa da natureza, como se ensinava na tradição clássica. O belo, para ele, estava no campo da abstração pura. Através da pureza da forma, que foi um trabalho que ele fez sempre, durante toda a sua vida, tentando extrair da forma a sua essência, o seu grau maior de pureza. E depois, aqui no equilíbrio entre as linhas, a linha, o plano e a cor. E o bem? O bem aqui deve ser visto com um olhar filosófico ou espiritual, porque prende-se com a ideia de que o mundo é caótico, o mundo em que vivemos é caótico, mas por trás deste mundo subjacente existe uma ordem moral e espiritual e que a arte abstrata pode revelar. E, portanto, a arte abstrata, através da pintura, deve purificar o olhar e elevar a alma. Bom, mas para chegar até aqui houve um longo percurso e é isso que vamos ver. Aqui temos o Piet Mondrian, que nos olha por trás do seu cavalete. Por acaso a imagem está aqui um bocadinho cortada. Mas pronto. Isto é só uma foto do pintor. E agora vamos ver. Ele começou, isto é uma obra dele, do mesmo pintor. Ele começou, como a maior parte dos pintores, pelo figurativo, por pintar paisagens, flores, naturezas mortas, tudo isso. E, ao mesmo tempo, desenvolveu um trabalho de pesquisa, de reflexão, de escrita sobre a pintura. Mas, de facto, estes são os primeiros trabalhos. A paleta é sombria, é terrosa, aqui predomina o castanho escuro. Aqui, por exemplo, tem uns cinzentos azulados, um verde baço. Ou aqui também, que é outra pintura dele. Portanto, era este tipo de cores. E isto era algo que não o satisfazia, porque considerava ainda muito ligado à matéria, ao plano físico. Depois, ele... Já posso pôr. Entretanto, ele descobre a teosofia, vai estudá-la durante muitos anos, com afinco, durante 17 anos, e depois torna-se membro da Sociedade Teosófica Holandesa. E no seu ateliê tem também uma fotografia da Helena Blavatsky. Esta pintura revela já aqui uma mudança daquilo que foi, aqueles primeiros quadros, e agora já com alguma influência da teosofia. Isto é um tríptico que ele chamou Evolução, data de 1911, portanto são 3 painéis. O primeiro painel representa o plano da matéria, o do meio é um plano intermédio e o outro é um plano superior ao espiritual.
E tem aqui uma subtileza que pode passar despercebida e que se calhar terei que aumentar a imagem para se perceber, que é o seguinte: se nos focarmos no primeiro painel, na mulher, e olharmos para os mamilos e para o umbigo, vamos perceber que são triângulos com o vértice, um dos vértices, a apontar para baixo, para a Terra. Não sei se tem essa percepção. Tem? No segundo, são igualmente triângulos, mas agora com o vértice a apontar para cima. Portanto, para o céu, para o divino, se quisermos. Pronto. E no terceiro é a junção dos triângulos anteriores. Portanto, será já uma harmonia entre a Terra e o céu, o plano da matéria e um plano intermédio, e o terceiro será um plano superior. Entretanto, como disse, esta pintura é única, ele não faz mais nenhuma do género. Ele parte para Paris e em Paris está no auge o cubismo. E ele vai interessar-se muito pelo cubismo, vai achar que é uma forma superior de pintura que ele deseja alcançar. O cubismo foi um movimento artístico de vanguarda, cujos pintores mais conhecidos são o Pablo Picasso e o Georges Seurat, e tem três fases. Tem a fase cesariana, a fase analítica e a fase sintética. E é precisamente a fase sintética pela qual ele vai querer alcançar. A fase sintética é esta. E porquê é que ele se interessou? Porque considerou que a forma está já muito reduzida, já está muito esquematizada e já próxima da abstração. E isso é aquilo que ele quer alcançar, é a abstração. Portanto, ele vai estudar a fundo o cubismo, tendo como suporte a teosofia, e a teosofia foi para ele, de facto, um completo desabrochar, e viveu sempre com a teosofia. Depois, no entanto, em relação ao cubismo, portanto, ele num primeiro momento vai interessar-se muito, mas depois percebe que os cubistas ainda integram dentro da tela o volume, isto é, a tridimensionalidade. E ele depois vai se distanciar porque o caminho dele é pela bidimensionalidade, pelas duas dimensões. E ainda nesta fase do cubismo, ele vai fazer uma série de árvores, uma série de trabalhos. Esta ainda não é abstrata, podemos dizer até que é algo expressionista. E depois, daqui, ele vai proceder a um processo de simplificação por nivelamento, que vai retirar todas as linhas, tudo aquilo que ele não considera principal, de forma quase a geometrizar a forma e a aproximar-se da abstração. Como aqui, que já está bem longe da árvore, não é? E neste processo, embora aqui ainda haja a linha curva, ele vai eliminá-la do seu trabalho. E, portanto, neste processo vai perceber algo novo, que é o signo. O signo tido como a linha reta. Posso mostrar? Este aqui também é uma natureza morta que se chama pote com gengibre, e que depois, num segundo momento, o representa segundo este processo de simplificação, que é este, e que está já muito geometrizado, já a aproximar-se da abstração. Então, é aqui que ele descobre a linha reta, o signo, a linha reta vertical e horizontal. A vertical, o aspecto masculino, a horizontal, o aspecto feminino. E assim como, portanto, ele vai colocar estes opostos, masculino, feminino, luz, sombra, traduzindo isto através da expressão visual. E vai fazer aqui
Portanto, como ele se interessa muito pelo signo, vai fazer uma série de quadros também, portanto, ele não faz só um, faz sempre vários, que ficou conhecida esta série pela série dos mais e dos menos, porque é só linha vertical e horizontal, linha curta, e vai fazer então uma série que são os mais e os menos. Mas depois vai escolher uma paleta cromática. E a paleta a que ele chega, ele tem uma tendência para a cor velada, até algo sofisticada, rosas pálidos, o azul nacarado, mas isto ainda não o satisfaz, ele acha que não se coaduna com a linha reta, com o ângulo. Não considera que... acha que a cor não se deixa controlar pela razão, conforme a forma... conforme consegue fazer com a forma. Percebe que a cor é incontrolável. E então vai chegar ao plano, aos quadrados e aos retângulos. Portanto, da interseção da vertical com a horizontal, chega ao plano. A forma está já muito despojada, ele, portanto, já retirou tudo o que era acessório. Portanto, o objetivo era chegar à essência, à pureza máxima, e, portanto, aqui já se libertou de tudo, todas essas linhas. E chega também à cor. Ele teve problemas com a cor, porque tinha aquelas cores mais sofisticadas, mais veladas, e chega aqui às cores primárias. E estas são as cores primárias, são cores puras, fixas, que com elas fazem-se todas as outras cores, mas o inverso não é verdadeiro. E temos então o azul, o amarelo e o vermelho. Na verdade é magenta, chama-se magenta, que é um rosa com um vermelho, essa é que é mesmo a cor pura. Vai também usar o branco e o preto. O preto serve para delimitar a cor, porque para não sofrer influência, se as cores se tocassem, se estivessem encostadas, poderia haver influência, porque têm propriedades. E, por exemplo, o branco nem sempre é puro. Por vezes ele arrefece-o com um bocadinho de azul. O azul é uma cor fria e os brancos têm uma coisa imperceptível. Ou então aquece-o com vermelho ou com amarelo. Portanto, este não é a única obra, ele tem várias que faz, que cria sempre com estas cores primárias, sempre com o plano, sempre com a linha, mas sempre aqui num equilíbrio, num jogo assimétrico que depois o Carlos irá falar. Depois, as cores também têm significados em todas as culturas. Por exemplo, o vermelho é vida, é paixão, é alegria, mas é também o fogo interior, a nossa centelha vital. O azul é tranquilidade, o céu. O amarelo significa o sol interior, a clareza mental. E o branco é paz, é pureza e é síntese de todas as cores, porque nas tintas, quando se trabalha com cor, quando se fala em cor, existe a cor pigmento e a cor luz. Claro, numa pintura é a cor pigmento. Na cor luz, o branco é a cor que origina todas as outras. E o preto é o mistério, o sombrio, o inconsciente. Mondrian considera ter alcançado a quinta essência da pintura, aqui. Considera que o bem, o belo e o verdadeiro convergem aqui nesta pintura. E este silêncio aqui dos seus quadros que convidam-nos à contemplação,
O espectador aqui é convidado a perceber o invisível, não aquilo que a obra mostra, mas aquilo que ela evoca. Portanto, toda essa essência da linha, essa pureza da forma a que ele chegou, da linha, do plano e da cor. O seu trabalho não acaba aqui, ele continua, mas também, além disso, é intemporal, encontra eco noutras áreas, como por exemplo aqui na arquitetura, reconhecemos aqui os planos, as linhas e a cor. Não aquele azul primário, propriamente, mas reconhecemos aqui os mesmos elementos da pintura. Ou aqui no design, de um designer Rietveld, que também reconhecemos aqui as linhas, as cores e os planos. Portanto, a obra dele, aquela parece tão simples e teve uma projeção tão grande. E até na moda, com o estilista Yves Saint Laurent, que faz um desfile inspirado nos seus quadros. Bom, muito mais haveria a dizer. O Carlos agora vai desenvolver outra parte da simetria. E pela minha parte é isto. Então, conforme já foi referido pela Ana, e a Carla também fez uma caracterização sobre o seu contexto histórico e político e filosófico, a Ana também referiu que de facto existe aqui na apreensão, digamos na primeira apreensão com este quadro, o que nós vemos em primeira mão somos confrontados com figuras geométricas, quadrados e retângulos. O próprio Mondrian chegou a afirmar que não, as minhas pinturas não são quadrados. E de facto, nós podemos ver aqui alguns quadrados, mas alguma subtileza existe por trás desta técnica que ele aplicou. Há uma simbologia que está aqui associada. E que nós, ao tentarmos dissecar, interpretar esta pintura, numa primeira instância, talvez não consigamos retirar o seu real significado, ou digamos a mensagem que ele nos pretendia fazer chegar. O artista, o pintor, neste caso concreto, quando faz a sua obra, provavelmente para quem a aprecia, é muito natural e até muito subtil, mas nós olharmos para essa obra, o que é que iria naquele momento no pensamento do artista quando ele quando planificou a elaboração desta obra? Porque as obras não nascem por acaso, não há uma casualidade, há uma preparação, há um momento prévio, há um pensamento, há uma sucessão de pensamentos que levam depois ao resultado final. E de facto, nós vamos concentrar aqui nesta obra e sobretudo neste período, conforme a Ana também já referiu, porque de facto ele é um autor do chamado neoplasticismo, recebendo essa influência do Pablo Picasso e do Georges Braque. Mas é interessante vermos em que período é que esta transformação se vai verificar. É que é precisamente, ainda não tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, é de 1917 até 1931, nos momentos preparativos para o Segundo Conflito Mundial, e naturalmente passa-se aqui qualquer coisa na mente, no pensamento do pintor, que tem a ver com a agitação que esse momento político, que essa convulsão da guerra, da iminência da guerra, do acontecimento da guerra, que faz emergir algumas realidades artísticas na mente do pintor. Já foi referido aqui para a Ana também a questão da sua influência pela teosofia e pela ciência, mas há aqui uma questão com este quadro, que é isto que eu vos quero centralizar e que devem procurar focalizar, que é precisamente a ordem e a harmonia.
este quadro vai manifestar. É interessante vermos que a palavra ordem em latim é ordo, que significa linha. Ou seja, muitas vezes é interessante nós vermos o significado de algumas palavras na língua latina, no seu significado muito mais ancestral, para nós procurarmos outros significados e outras orientações. De facto, a ordem, a harmonia, aquela ideia que nós temos que o universo é ordem e harmonia, e que tem uma relação com a linguagem geométrica, podemos dizer que, por exemplo, no cosmos platónico, a forma esférica é aquela que está presente nos corpos que gravitam no espaço, no universo, e é muito interessante analisarmos também esta perspectiva. Mondrian não vai escolher formas esféricas, mas vai escolher os quadrados de uma forma, os quadrados e os retângulos, de uma forma aparentemente muito mais simples, mas que tem aqui uma relação entre eles. De facto, ele buscava o equilíbrio entre os desiguais, e aqui podemos chamar então a harmonia dos opostos. É o que nós vamos verificar na análise concreta desta obra. Mas é interessante, sobretudo, se estamos a falar na harmonia dos opostos, faz todo o sentido nós dissecarmos um bocadinho o que é isto do conceito da simetria, do grego simetria, precisamente a mesma palavra, que significa com medida, justa, proporção. Um pouco que também Giordano Bruno, no século XVI, desenvolveu com uma outra palavra latina, o proportio, a proporção, que é também uma medida, uma palavra, uma ideia que está relacionada com a harmonia e com a ordem e com o equilíbrio. Existem são aqui várias passagens que nós recolhemos sobre esta questão da harmonia. Francis Shin diz que o equilíbrio na distribuição de um arranjo, formas e elementos em lados opostos de uma linha, de um plano ou sobre um centro-eixo. Há aqui muita representação e muita a importância do que é o sistema de eixos para a representação do desenho, sobretudo do desenho técnico. Porque nós somos seres muito referenciais, nós precisamos de referências. E é interessante vermos que a primeira coisa que o desenhador técnico faz é desenhar no seu papel, ou agora com a ajuda destes novos programas informáticos, o AutoCAD ou o SolidWorks, a primeira coisa que deve desenhar são linhas de eixo, porque são elas que lhes vão orientar as proporções da peça que ele vai desenhar, as simetrias, e muitas vezes até facilitar com alguns comandos. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Se desenharmos uma linha de eixo vertical e nessa linha de eixo representarmos uma semicircunferência, imaginem o que é uma rotação completa dessa semicircunferência segundo esse eixo. O que é que ela vai desenhar, vai representar, é uma esfera. Vai ser uma projeção dessa linha de semicircunferência no espaço. Mas quem diz isso, através de um triângulo, se fizermos o mesmo exercício, com essa linha de eixo, vamos representar um cone. Portanto, são os chamados sólidos de revolução, que muitas vezes aprendemos até no liceu, muito precocemente. Isto para vos dar esta noção e esta ideia, a importância das linhas de eixo, porque, de facto, nós precisamos de referências. Porque elas são referências. Nós somos seres que precisamos de referências. Eu não vou ser muito exaustivo com a leitura destas ideias, mas é interessante esta do Diógenes de Sinope, um representante muito ancestral do estoicismo. O meu espírito satisfeito, como Diógenes, isto é uma citação de Camilo, da Boémia do Espírito, da obra Boémia do Espírito, e relapso a todos os métodos, refratário a leis de simetria estética. Há aqui um interesse muito representativo desta questão, desta representação, deste valor da simetria. Podemos ver aqui, em termos de várias definições, porque muitas vezes temos esta necessidade de procurar também definições sobre estas ideias para entendermos melhor, porque todos nós nos olhamos ao espelho pela manhã e, portanto, vemos do outro lado uma figura simétrica, que é muitas vezes a nossa própria imagem e, curiosamente, às vezes até nem gostamos de olhar para ela, ou seja, há aqui uma simetria muito perfeita, mas que afinal há ali qualquer coisa que está a falhar, não é?
que é eu estar a ver o meu simétrico, mas não gosto dele. mas está lá a representação, os traços geométricos estão todos lá representadinhos. Ou seja, isto faz-me lembrar a escola de Pitágoras, que dizia para vocês entenderem esta verdadeira linguagem geométrica, quem não sabe geometria não entra aqui. Esta frase está em grego na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra e, portanto, é muito interessante. Era uma escola de filosofia, mas quem não soubesse geometria não entrava lá. Mais tarde, no século XVII, o próprio René Descartes, que é, enfim, é um filósofo também muito, por vezes, muito que se critica, mas que foi o primeiro, que foi o que deu o primeiro passo para as questões relacionadas com a revolução da ciência. Ele dizia, há três entidades perfeitas: Deus, os números e as formas geométricas. Engraçado que mais tarde, no início do século XX, aparece um outro matemático, o Kronecker, que diz Deus inventou os inteiros, tudo o resto é a invenção do homem. Ou seja, a importância que os números têm, e que tem uma relação depois com esta representação geométrica. Vamos aqui falar muito rapidamente só nos tipos de simetria, para nós entendermos depois melhor quando formos visualizar o quadro do Mondrian. Portanto, podemos ver esta que é muito simples. É aquela que nós olhamos para o espelho. É uma simetria axial, bilateral, reflexo ou especular. Especular que vem no sentido do espelho, precisamente. Nós temos uma linha de eixo e faz uma divisão rigorosamente igual entre uma figura geométrica e outra. Portanto, é uma complementaridade perfeita, neste caso a representação de um triângulo. Reparem, se nós fizermos a tal giração, a revolução que eu há pouco vos retratei, o que vai nascer é um cone. E que virado ao contrário é muito utilizado naqueles peões que nós usávamos quando éramos mais miúdos e que rodavam, que têm digamos, uma ideia interessante sobre uma perspectiva mais do seu comportamento físico, do movimento. Depois temos uma simetria aproximada ou conotada, ou seja, nós podemos aqui em qualquer uma destas faces estabelecer a linha de eixo vertical no meio, mas entendemos que há diferenças, há aqui tonalidades, apesar das linhas geométricas, a sua representação ser muito próxima da simetria axial ou especular, mas há aqui umas certas diferenças. Depois temos a simetria radial, ou seja, rotativa. Nós podemos criar vários sistemas de eixo. Por exemplo, nesta figura da direita, podemos múltiplos sistemas de eixo rotativos, passando pelo centro deste círculo, e fazer uma representação simétrica. Mas a que nos interessa é esta, porque é esta que nós vamos encontrar conforme daqui a pouco podemos constatar. E afinal, nós todos conhecemos esta figura do rei de copas, ou do valete, ou da dama, que tem sempre esta representação. Se nós fizermos uma linha de eixo horizontal, nós vemos uma simetria igual, mas está em oposição. E esta parte está muito bem visualizada aqui nesta figura da esquerda, com a letra F, e, portanto, para entenderem e para depois projetarem no quadro que nós vamos explorar melhor de Mondrian. E é este facto. Nós fazemos aqui esta linha de eixo vertical, esta linha de eixo horizontal, e podemos visualizar de um lado e do outro, relativamente a esta linha vertical, os chamados módulos. Módulos são a parte geométrica que está representada no outro lado do espelho, digamos assim, do outro lado do eixo, mas em oposição. Reparem, nós temos aqui este retângulo total, composto por estes três retângulos, que tem uma simetria oposta aqui embaixo. As cores são todas correspondentes, coisa que não vai acontecer em outras situações. A simetria, de facto, mais uma vez, pensamos que é esta a ideia que Mondrian quer espelhar aqui com esta sua obra. A simetria é equilíbrio, é harmonia, é beleza, é perfeição, é ordem, é regulação, a verdade, a justiça, a divindade. Reparem no exemplo da justiça, a balança. Tracem um eixo vertical e aí simétrica,
axial perfeita. A sua imagem do lado esquerdo e direito são rigorosamente iguais. Mas o que é que nos queria Mondrian representar aqui, uma vez que ele está a fazer esta transformação e esta afirmação do neoplasticismo? Provavelmente porque todas estas ideias vão contra aquilo que estava a vivenciar naquele momento, naquela época histórica. A Primeira Guerra Mundial, a preparação, o advento da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, haveria necessidade aqui de fazer a representação destes valores do equilíbrio, da harmonia, que são tudo significados sinónimos, podemos dizer assim, do conceito da simetria. Continuamos a ver aqui, neste grande retângulo, mais uma vez uma representação oposta, uma simetria oposta, mas aqui ele já faz uma mudança de coloração, porque este quadrado aqui é vermelho e aqui já é azul. Os outros mantêm-se. A representação geométrica é igual, mas continua a ser uma simetria oposta. Ou seja, nós estamos aqui a identificar vários módulos, um a um, para vos facilitar a visualização, para depois, na parte final, nós vermos o seu conjunto. E depois temos uma surpresa, porque certamente que já todos verificaram que esta pintura não é rigorosamente simétrica na sua totalidade. E por que será? Bom, temos aqui estes módulos. Mais uma vez temos estes módulos aqui com representação dos seus elementos geométricos iguais, só muda aqui a representação da cor destes dois retângulos. Aqui nestes laterais encontramos também, tal e qual como naquele primeiro slide, uma simetria oposta com as mesmas cores e as mesmas representações geométricas. Aqui poderemos também, aqui de uma forma mais elaborada, podemos também aqui identificar estes dois módulos rigorosamente iguais na sua geometria e na sua cor. E agora fazemos aqui uma pequena, um malabarismo, vamos chamar assim. Cortamos a figura ao meio e rodamos uma delas para não lhe deixarmos ficar a sua representação da simetria oposta, para ser muito mais fácil nós representarmos uma e outra. E vejam, estas duas figuras agora nesta posição, porque nós transformarmos a simetria oposta para tentarmos criar aqui uma igualdade perfeita, e de facto ela está cá, à exceção aqui do que está representado nestes dois círculos. É a única, depois de fazermos esta codificação, é a única mudança que nós encontramos. Bom, nós poderíamos ser especulativos e tentar interpretar o que é na mente, no pensamento do pintor, porque é que ele, criando esta obra com esta representação simbólica manifestada em toda ela, em praticamente toda ela, esta simetria oposta, porque é que ele quis fazer uma diferenciação em dois módulos tão pequenos? Podemos especular, mas certamente o ser humano não é perfeito. A própria convulsão que ele estava a viver era muito agressiva, era muito impactante, e portanto poderá estar aqui uma explicação para que, apesar de haver uma mensagem que apela ao equilíbrio, à harmonia, à ordem, à justiça, à verdade, falta ainda qualquer coisa, há aqui qualquer trabalho que tem de ser feito e que a própria obra também o representa. É engraçado ver esta frase do Pic Mondrian: a arte neoplástica substituirá no futuro a religião. Isto dá para pensar, mas eu deixo ao critério de todos os presentes fazerem a vossa reflexão acerca disto. Mas pelo simbolismo que nós estamos aqui a tentar retirar desta representação geométrica de quadrados e de retângulos e de linhas, esta simbologia que está por trás
e conforme a Ana também referiu, a sua influência com a sociedade teosófica, o empenhamento e o aprofundamento desses conceitos também tão ligados com, não diria a religião, mas diria com a divindade, com o sagrado, e que possa aqui estar um bocadinho exageradamente a fazer esta afirmação. O papel do artista como sacerdote, é curioso isto, o papel desta arte religiosa consistirá em ajudar o homem comum a alcançar o desejado equilíbrio interior. Eu penso que quando nós olhamos para uma obra, e sobretudo esta em concreto, com aquela terminologia filosófica e muito simbólica que nós já identificamos, toda ela, quer dizer, emerge nesta criação, nesta criatividade, emergem essas ideias que todos nós aspiramos, que todos nós um dia queremos alcançar e que faz parte do nosso próprio caminho, até ao divino, até ao uno, até ao todo. Tudo está em tudo, e isso também estará representado na obra de Mondrian. A teosofia ensina uma forma transcendente de equilíbrio. Isto eu penso que é um pensamento também muito interessante. Poderíamos até aqui, enfim, dissecar esta... Eu nunca assisti a nenhuma palestra sobre a filosofia do equilíbrio, mas é um tema muito interessante e que tem muitas coisas para falarmos. Estou-me a lembrar concretamente duas ideias relacionadas ao equilíbrio instável e o equilíbrio estável. São dois conceitos físicos que nós depois também podemos reportar para as nossas próprias vidas. Isto porquê? Porque quando nós temos um equilíbrio instável, é aquilo que nos impele e que nos obriga a caminharmos mais, a nos esforçarmos mais. Mas também, se tivermos um equilíbrio estável, se calhar deixa-nos um bocadinho naquela linga-linga da procrastinação, de adiar as coisas, de não fazer. Eu estou bem, não vale a pena. Há aqui uma mensagem filosófica muito interessante nesta questão do equilíbrio. E justiça. Duas leis secretas da natureza para todos os seres. O equilíbrio e a justiça. Provavelmente a justiça é a maior das verdades que nós queremos alcançar. Mondrian estava mais preocupado com a harmonia cósmica, que devia ser expressa num equilíbrio correto entre elementos gerais e abstratos, representativos da verdade absoluta e da beleza absoluta. Isto é um outro conceito filosófico muito complexo, porque posso deixar a pergunta, estaremos nós cientes do que é o absoluto? Estaremos cientes do que é o infinito? Estaremos cientes do que é o vazio? Estaremos cientes do que é a causa sem causa? Estaremos cientes do que é a raiz sem raiz? Há aqui muitas reflexões filosóficas quando nós falamos em verdades absolutas e beleza absoluta, que é preferível nós aceitarmos que o nosso estado evolutivo atual ainda não é capaz de nos dar a possibilidade de entendermos na plenitude estes conceitos. Se os intuímos, já é muito bom. Mas há um trabalho racional, há um trabalho filosófico muito grande a fazer, há um trabalho muito profundo em termos da nossa caminhada espiritual, para nós entendermos o que é o absoluto. O Hegel, que também foi falado pelas colegas, a filosofia, eu penso que o Hegel debruçou-se muito sobre esta questão do absoluto, e é muito interessante vermos o que ele aprofundou acerca deste conceito. Isto foi uma preocupação central na obra de Mondrian. E para terminar, isto é uma subtileza que nem sempre não aparece muito nas fontes, e vou-vos confessar uma coisa. Eu teria, para ser rigoroso, eu teria que encontrar a obra original para fazer estas medições. Porque muitas vezes nós encontramos, enfim, nestas camisolas ou em imagens da internet que não são cópias fiéis das dimensões exatas da obra original, e portanto nós não podemos. Mas
há aqui de facto uma representação do retângulo de ouro portanto, neste módulo que está aqui representado e no seu correspondente oposto que está aqui embaixo a azul, que é chamado o retângulo dourado. Como é que nós conseguimos fazer esta construção? Ora, partindo de um quadrado, neste caso aqui o quadrado vermelho, nós vamos dividir esta face ao meio, encontramos o respectivo ponto, pegamos na pontinha do compasso e metemos lá. Abrimos o compasso e fazemos até este vértice do quadrado. E vamos abrir aqui esta circunferência. Ao traçarmos aqui nesta linha horizontal, prolongamos esta linha do quadrado e nós conseguimos traçar um retângulo. Se nós verificarmos a proporção, que também foi um conceito inicialmente falado e muito importante, a proportio, porque é muito interessante o equilíbrio também está associado à proporção. Nós gostamos de ver as coisas proporcionais para entendermos melhor o equilíbrio. Então, se fizermos a proporção deste comprimento sobre este, nós vamos encontrar sensivelmente 1,618, que é a razão dourada ou a razão de ouro, que está representada em muitos exemplos na natureza. E, portanto, esta parte aqui, eu penso que é uma subtileza muito mais, que está mais escondida nesta obra, no quadro de Mondrian, mas que pensamos que assim é, mas que carecia de nós irmos à obra original e fazermos as medições. Um pouco como quem vai visitar os monumentos no Antigo Egito, e se fizerem, podem levar uma fita métrica um dia que forem lá e experimentem fazer a medição da altura das estatuetas que estão em pé e depois medir o umbigo até aos pés e vão se calhar encontrar 1,618 também. Uma vez fiz isso, mas não levava a fita métrica. Então pedi ao guia, arranje-me uma guita, uma corda. E com a corda fiz as medições e depois no regresso fiz essa constatação. E é esta a mensagem que nós tínhamos para vos apresentar e, enfim, para mim foi também, de certa forma, uma grande surpresa, porque não estava à espera de olhar para um quadro composto por quadrados e por retângulos e com cores básicas e encontrar uma série de representações e de mensagens filosóficas muito grandiosas. Obrigado.